pouquinho, tá? Dá mais um videozinho aí. Vamos lá. Então todo mundo entendeu, né? Quebra as alianças, crises familiares. Vamos lá, desmistificando a maldição. Lembre-se que a gente falou já um pouquinho disso. Vamos estar falando novamente aqui. A igreja brasileira, infelizmente, tem influências, né, de uma mente marxista, que transfere a responsabilidade social ao governo ou a pastor. Você pode ver, todos esses caras que têm uma mente marxista, esquerdista, a culpa sempre é de quem? É do governo, é do outro, é do rico, é do abastado, é daquele que tem recurso. Eles sempre estão transferindo responsabilidades, sobrecarregando o Estado. Não é isso que aconteceu no Brasil? Dando Bolsa Família para todo mundo, né? Sobrecarregando, como se o Estado fosse culpado da miséria, às vezes, das pessoas. E não é, gente. Claro que o Bolsa Família, para algumas situações, é necessário. A gente não é contra ele. Situações extremas de pobreza. Mas não isso que a gente vê no nosso país. Um assistencialismo, cunho político, o Estado se sobrecarregando. Né? Você vê que hoje os políticos usam cestas básicas, né? O Bolsa Família, o Bolsa Gás, o Bolsa não sei o quê. Para quê? Para levantar currais eleitorais. Então isso é uma mentalidade marxista. Transferir a culpa ao governo. A culpa é do governo, né? A culpa é da Dilma, a culpa é do Temer. Isso é mentalidade marxista. A culpa é do pastor. Eu estou em pecado, mas a culpa é do pastor, coitado. A culpa é do diabo. Quer dizer, eu estou atolado aqui no lixo. O diabo é que me... pastor, o diabo é que me tentou. Ai, pastor, isso é coisa do diabo. Não é coisa do diabo, é coisa sua. O diabo até te tenta, mas quem faz a escolha pelo pecado é você. Então nós temos que parar esse negócio de transferir responsabilidade ao governo, ao pastor, ao irmãozinho. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Amém? Amém. Não estou falando de direita nem de esquerda, estou falando de mentalidade marxista. Vocês estão entendendo aqui, né? Não estou puxando a sardinha para lado nenhum. Até porque o outro lado também tem um monte de coisa errada. Direita radical, às vezes extrema, tem umas loucuras aí, né? Dela que saiu o fascismo, o nazismo e tal. Então tem que tomar bastante cuidado. Essa questão política aí, vamos tomar cuidado, tá bom? Tem que ficar na Bíblia, fala, no equilíbrio. Fala 7,14, né? Fala, né, que nós temos que orar por eles, assim, né? Sim, exatamente. Orar. Mas vocês estão entendendo aqui, né? Não estou falando de política, estou falando de mentalidade, de transferir a culpa para os outros, de algo que é minha responsabilidade. A vagabundagem, a culpa é do governo. Pô, mas o cara não trabalha, é vagabundo, quer ficar à custa dos outros, na teta do governo, que isso? Tua miséria, tua pobreza não é culpa do governo. Sai, levanta a bunda daí, vai trabalhar, vai carpinar um terreno baldio, vai fazer alguma coisa. Não é verdade? Vai vender cachorro quente na esquina, inventa bolachinha, qualquer coisa, vai fazer alguma coisa. Amém? Amém? Não ficar jogando culpa nos outros. Influência do animismo também, isso aqui é muito forte, tá, gente? Comportamento religioso que visa mistificar tudo, né? Tudo é místico, tudo é espiritual, né? Mistificar tudo, atribuir ânimo, dar vida, dar poder a elementos materiais. Então a maldição é como se fosse o diabo, né? A bênção, isso aí é animismo. Daí é a rosa ungida da bênção, né? O martelo que quebra a maldição de Thor. A gente vê hoje isso nas igrejas, rosa ungida, a vela de não sei o que, né? A caneta da vitória. Gente, isso aí é esoterismo. É atribuir poderes sobrenaturais a elementos materiais. Isso ofende a Deus, é errado. Existem poucos elementos materiais que devem ser utilizados hoje como simbolismo. Entre eles a ceia do Senhor, que é um ato bíblico, né? Pão, vinho, são elementos simbólicos, nada místicos, nada, vem um anjinho agora botar um negócio, não. É um símbolo que traz à memória o sacrifício de Jesus. Outro é o óleo ungido. O óleo ungido como um símbolo do Espírito Santo. Mas não é o óleo que faz a diferença. Quem faz a diferença é a oração.
O óleo é só um símbolo. O óleo sem oração não tem valor nenhum. Mas o óleo com oração, o poder está na oração. O óleo é só um símbolo. Amém? Não adianta achar que o óleo é que tem unção. Não. Quem tem unção é você que está orando, usando o símbolo do óleo, que é um símbolo do Espírito. Vocês estão entendendo, amados? Parar com esse negócio de ficar mistificando, dando poderes sobrenaturais a elementos que não tem na Bíblia, principalmente. Rosa ungida não tem na Bíblia. Paninho você toma bênção não existe na Bíblia. Né? Todas essas coisas que a gente vê, essas barbaridades hoje, arquinha de não sei o que e tal, e parar com essas bobiças. Isso aí é antibíblico, se ofende a Deus, desvia o coração das pessoas do verdadeiro Deus, que daí a pessoa vira um religioso achando que aquilo é que vai trazer a bênção para ela. A arquinha, a rosa ungida, a água que ele bebe. Não é isso. É o Deus invisível, porém real. Amém? Maldição, gente, é uma palavra bíblica com mais de 200 passagens na Bíblia Sagrada. Então nós precisamos compreendê-la, sim ou não? Se Deus fala 200 vezes na Bíblia, precisamos compreendê-la? É claro que sim. Alá é a primeira palavra, tá? Com H no final, tá? Então não tem nada a ver com Alá do islamismo. É uma palavra em hebraico do Antigo Testamento. E anátema é uma palavra também, significa maldição. No Novo Testamento elas significam de maneira muito similar aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição, quebra de mandamento, quebra de aliança, promessa ou juramento. Então olha só, gente, toda quebra de aliança, promessa ou juramento, mandamento, quebra da lei de Deus, vai atrair uma maldição, sim ou não? É o que diz o original aqui, a palavra no original diz isso. É uma das citações bíblicas. Outra palavra é essa daqui, arar. Uma palavra em hebraico que significa estado de maldição. Aqui já fala de um estado. Aquela... Eita, tá amarrado. Estado de maldição. Tô brincando, tá, gente? Estado de maldição. Já tá falando de uma posição de desgraça na vida da pessoa. Isso existe, gente. Já viu aquela pessoa que é toda zicada, nada do que ela faz dá certo, tudo dá errado, toda embaralhada, toda embaraçada, toda esganada, toda estraçalhada? Você tem que ir na raiz do problema. Às vezes tem uma cadeia pecaminosa, tem algo ali mal resolvido, uma herança hereditária, tem que ir na raiz do problema. Isso é anormal, é um arara, é um estado de maldição, uma situação ativa de aflição ou de perseguição maligna estabelecida por alguém que está preso, impedido e cativo. Pessoa debaixo de grilhões, de demônios. Às vezes o demônio não está dentro, está fora, está agindo nas finanças, está agindo na saúde do cara, está agindo na vida conjugal, né? Afetiva, sentimental. Tem gente que vive aras, né? Arar mesmo. Tem uma vida desgraçada. Aí precisa ver aonde que iniciou esse ciclo de desgraça, esse estado de maldição na vida da pessoa. Todo mundo está entendendo, gente? Amém? Então vamos lá. Kalal, Kabab, Nakabe e Zam, tá? São palavras similares que têm significados similares. Em hebraico significa maldição, advinda por falar mal. Às vezes você fala mal de alguém, acha que não dá nada. Toma cuidado. Praguejar alguém, difamar alguém, xingar alguém, desejar o mal de alguém, gente. Isso aí pode atrair demônios para a pessoa e para você. Existem essas coisas, né? Xingar, falar mal, praguejar, difamar, isso pode atrair maldição, além de ser uma quebra da lei de Deus, sim ou não? A Bíblia diz que a nossa boca tem que ser fonte de bênção, não de maldição. Outra palavra é kataromai, kakologeu e raka. São três palavras similares no grego, significa maldição que procede do falar e que não se cumpre sem causa. Como por exemplo xingamento, né? Algumas pessoas saem xingando todo mundo,
Quer dizer, a maldição sem causa não tem efeito, gente. Fala comigo, a maldição sem causa não tem efeito. Não tem efeito. Entendeu? A pessoa começa a praguejar na tua vida. Toma que desgraça a tua vida. Isso é primeiro, se a pessoa não tem autoridade nenhuma sobre você, né? Não é teus pais, avós, teus líderes espirituais, uma pessoa de autoridade sobre a tua vida, e você não está quebrando nenhuma lei de Deus na área financeira, aqui não vai pegar em você. Vai afetar quem liberou a palavra maldita lá. Vocês estão entendendo? A maldição vai vir sobre aquele que liberou, não sobre aquele que recebeu. Agora, claro, pessoas de autoridade, aí já existe algumas situações que precisam de renúncia, de quebra daquela palavra que foi proferida, daquela palavra de desgraça. Às vezes algumas situações precisam ser resolvidas, tá bom? Diante de Deus. Não é o que Jesus disse, né? A ninguém amaldiçoeis. 2. Quase todas as vezes que a palavra maldição ocorre na Bíblia, ela aparece contextualizada ao povo da aliança e não aos ímpios. Muitas vezes a gente pensa que a maldição só pega o ímpio. A maldição é coisa do diabo, é coisa de Satanás, é coisa de quem está com ele. Irmão, a palavra maldição, Deus fala ao seu povo, ou seja, ao povo da aliança. E a maldição nada mais é, gente, do que a quebra de princípios, do que quebra da lei de Deus, do que quebra da aliança com o Senhor. É para nós, crentes. É claro que o ímpio peca muito mais, produz iniquidade o tempo todo, automaticamente a maldição vai pegar ele, gente? Sim ou não? Sim. É claro que sim. Mas Deus está falando também ao povo da aliança. Por isso nós temos que viver uma vida reta, correta, honesta, sincera, santa e irrepreensível, né? Consagrada, digna, honrosa, temendo a Deus, para que realmente maldição sem efeito, sem causa, não tem efeito. Amém? Vamos lá, as bênçãos que desfrutamos por causa da Bíblia não são uma herança permanente. Nossas escolhas determinam se nós continuamos seguros nelas ou não. Por exemplo, vou te dar um versículo de referência, tá, gente? Ó, presta atenção. A Bíblia diz assim: se atentamente ouvires o Senhor teu Deus e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Ou seja, qual é a promessa aqui? Comer o melhor dessa terra. Aqui fala de prosperidade. Prosperidade material, bênçãos, né? Comer bem, glória. Viver bem, fazer coisas gostosas, maravilhosas. Mas existe uma condição inicial. Se atentamente ouvirdes o Senhor teu Deus e obedecer. Se eu não ouvir e não obedecer, eu vou comer o melhor da terra, gente? Então, nossas escolhas, eu vou comer o pão que o diabo amassou, né? Nossas escolhas determinam se nós continuamos seguros nelas ou não. Se estamos em Cristo, lembrando sempre, gente, que vocês vão ver várias vezes no Novo Testamento essa terminologia. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, e se tudo se fez. Em Cristo é uma posição, gente. Tu vai ver várias vezes Paulo usando essa terminologia. Em Cristo, ou seja, com Cristo, inserida no corpo de Cristo, com uma vida em Cristo, uma vida séria em Cristo. Em Cristo fala de uma posição espiritual. Essa é a posição mais segura dessa terra. Sim ou não? Sim. Jesus pode vir no arrebatamento, você vai estar preparado. Jesus quer te abençoar, você vai receber a bênção. Você está em Cristo. Amém? Amém. O diabo vai se levantar contra você, você vai se posicionar, porque você está como corpo de Cristo, colado ali, grudado no cabeça que é Cristo. E a autoridade de Cristo é derramada sobre o seu corpo, que é você.
que tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano ao. Glória a Deus. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Está ficando claro? Então vamos lá. Toda aliança carrega consigo uma maldição. Você faz uma aliança, existe uma maldição. Essa maldição não está na aliança, ela está inserida na aliança caso a aliança seja quebrada. O mandamento, a lei e o princípio. Faz parte dessa aliança. A obediência atrai a bênção. A desobediência atrai o quê? A maldição. Deuteronômio 28. Se você ler todos os versículos ali, você vai ver que tem alguns versículos de bênção e muito mais de maldição, gente. Bem mais de maldição, que é a quebra da aliança. O Novo Testamento reforça essa responsabilidade, não é verdade? Implícita no crente em relação à sua aliança com Deus. Está lá em Hebreus 6, você pode ler sobre isso. O tempo todo Paulo chama a responsabilidade, os apóstolos chamam a responsabilidade, Jesus chama a responsabilidade. Discipular, gente, é responsabilizar pessoas. Anote isso aí no caderninho. Discipular é responsabilizar pessoas. Se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer ajudar outras pessoas a serem discípulos de Jesus, o tempo todo Deus vai estar te chamando a responsabilidade, e você vai ser um instrumento de Deus para chamar outras pessoas a responsabilidade. Discipular é responsabilizar pessoas. Isso é tremendo. Uma frase que eu escutei na Eufor, não esqueci mais. Discipular é responsabilizar pessoas, é chamar a responsabilidade. E quando eu chamo a responsabilidade, eu chamo ela maturidade, porque maturidade é responsabilidade. O imaturo é o que, gente? É irresponsável. O maduro é o que? É responsável. Sim ou não? Sim. Maturidade é responsabilidade. Discipular é responsabilizar pessoas. Ok? O principal papel da maldição, já estamos terminando, é denunciar as desordens espirituais agregadas ou acumuladas pessoalmente, geracionalmente ou territorialmente. Sempre a gente vai trabalhar nessas três dimensões: pessoal, geracional, você já está afetando os filhos já, gerações, ou então territorial. Territorial significa área geográfica, tua casa, né? Uma cidade, um bairro. Tem experiências tremendas, gente. Na minha casa mesmo, quando eu entrei na casa, eu já vi que tinha zica lá. Já chamei o pastor Matias, já orando, já consagrando, quebrando o mundo espiritual. Deus me mostrou que tinha espírito de prostituição terrível lá. A mulher que estava lá, não sei qual dos donos lá, se prostituiu. Depois eu fiquei sabendo que Deus tinha me mostrado, tinha acontecido naquela casa. Fui lá, orei, consagrei, eu e o pastor Matias oramos, cobrimos, ungimos a casa toda. Territorial. Quebramos o poder do inimigo. Onde a planta dos nossos pés pisar, abençoado vai ser. Mas nós tivemos que confessar, pedir perdão, renunciar, ordenar que os demônios saíssem. Gente, não é brincadeira não, tá? Então isso existe. Isso aqui eu não estou contando uma historinha que eu li num livro. Estou contando experiências pastorais, coisas que eu já vivenciei. Eu creio nisso. Pessoal, geracional e territorial. Já expulsei demônio de filho que adentrou através de pecados de pais. Não é que o filho era responsável, mas o demônio tinha legalidade sobre o filho por causa do pecado do pai. Tinha perseguições espirituais por causa do pecado dos pais. Isso existe, gente. Isso existe. Apesar de possuir uma conotação negativa, a maldição, na sua essência, é uma bênção. Isso aqui pode até chocar algumas pessoas, né? Bênção, pensando do ponto de vista de Deus, gente. No caso do crente, do povo da aliança. Por quê? Porque para o crente, o povo da aliança, quando ele pisa na bola, né, sofre uma maldição, como uma disciplina de Deus, e volta para os caminhos do Senhor, quando ele percebe que a vida dele desgraçou por causa do pecado,
E os demônios estão deitando e rolando na vida dele, e aí ele cai em si e fala o quê? Peraí, eu não quero essa desgraça na minha vida. Vou voltar, vou confessar o meu pecado, vou consertar o meu erro, vou voltar para os caminhos de Jesus. Amém? Então, no final das contas, é o quê? É uma bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. No final de tudo, até a maldição, que é uma desgraça, se torna uma grande lição para a pessoa, uma bênção. É nesse sentido, tá, que a gente está falando aqui. Vocês estão entendendo, né, gente? Não é que eu vou correr, agarrar a maldição na minha vida, não é isso. Vocês estão entendendo, né? Pelo contrário, tem que fazer de tudo para não cair nessa chicote aí de Deus. E Deus usa até o diabo para nos chicotear, os demônios, para tratar com a nossa vida. São meros instrumentos na mão de Deus para tratar conosco às vezes. É verdade, tá bom? A dor indica que existe uma desordem biológica. Quando você está com dor, isso mostra ao seu corpo que você está com algum problema. Sim ou não? Sim. Mesma coisa a maldição, a desgraça pessoal, né? Crônica, aquele estado crônico na vida da pessoa. A dor nos avisa que temos que tratar do problema. Mesma coisa a maldição. É um alarme, é um mecanismo vital, gente. A lei impõe uma sanção, ou seja, uma ordem, né? Uma determinação. Já o conselho, quando Deus aconselha algo, impõe, né? Não impõe uma obrigatoriedade. Você vai ver que tem trechos da Bíblia que são conselhos, e tem trechos da Bíblia que são mandamentos, são sanções. Mandamento eu posso escolher, gente? Não. Sim ou não? Tem que obedecer. Perdão é uma escolha? É um mandamento. Se você não perdoar, você vai esperar. Você vai atrair demônios atormentadores, diz a Bíblia. Mateus 18. Demônios atormentadores. Eu já expulsei demônio de gente amargurada. Já expulsei demônio. Já vi mulher morrendo de câncer crônico porque não liberava perdão. E Deus mostrou, revelou, administrando na vida dela, ela não liberou perdão e morreu logo em seguida. Não estou dizendo que todo câncer é amargura ou falta de perdão, tá, gente? Tem coisas que são biológicas. Eu não estou demonizando o câncer aqui, mas às vezes tem situações biológicas que são psicossomáticas, problemas de alma que somatizam no corpo. Psico-alma, soma, corpo. E hoje tem muito problema assim. Muito. Tá bom? Então, a quebra da lei gera uma consequência.